já estou gravando no Zoom. Em primeiro lugar, queria te agradecer aí pela disponibilidade de ter essa conversa. É um grande prazer, Rinaldo. E dizer que, para mim, é tudo muito novidade. Essa é a primeira vez que eu faço uma live nesse lugar aqui de produtor. E semana passada e retrasada, eu participei na condição de convidado, e aí Sim. me deu vontade, então, de fazer alguma coisa que pudesse ajudar as pessoas em termos de algum conteúdo, né? Como eu tenho essa vivência de mediação de conflitos, eu falei, bom, deixa eu então fazer uma coisa que a gente vai aonde os conflitos estão, traz casos concretos e específicos que a gente acha que possa estar acontecendo nas casas das pessoas, porque está acontecendo nas nossas casas e nas casas de pessoas próximas, e a partir desses dados concretos a gente tenta falar um pouco, e você como, né, você vai falar da tua experiência aí com adolescentes, pode também colaborar, ampliar essa visão. Então a ideia dessa live, essa ideia de um toque-toque tem conflito aí, é um pouco desse ponto de partida de que tem gente que fala assim, eu não tenho conflitos, eu não preciso fazer terapia, eu não preciso dessas coisas porque eu não tenho conflitos, né? E tá certo, cada um sabe onde aperta o calo, mas assim, como mediador, eu não acho que conflito é uma coisa boa, mas o conflito é uma coisa que está presente na vida das pessoas e que ela pode ser menos pesada e mais leve se a gente enxerga nela uma oportunidade de aprendizado. Então, para a gente, para mim aqui está fazendo essa live, é uma oportunidade de aprendizado. Eu queria me apresentar para as pessoas que não me conhecem, porque é desse lugar que eu vou estar falando. Eu sou pai de um adolescente de 15 anos, que mora com a mãe, nós somos separados, mas temos muito contato, então eu estou sempre falando tanto com ele quanto com ela, e ali é um lugar de enorme aprendizado para mim. Eu também já estou há 3 anos fazendo um trabalho voluntário de mediação de conflitos em escolas públicas do Rio de Janeiro, e ali a gente lida com adolescentes de 15 a 18 anos, e também é um enorme laboratório, uma enorme oportunidade de aprendizado. E a partir daí eu tenho participado de alguns workshops com diretoras de escolas privadas, então a gente também acaba aprendendo bastante, mas é sempre nesse lugar da humildade que eu gostaria de deixar claro que será a minha fala. E eu acho que é um lugar de força diante do conflito. O conflito, na verdade, se a gente se coloca como uma pessoa que tem a certeza da solução dele, a gente tende a ter mais problema. Quando a gente se coloca nesse lugar de, bom, deixa eu ouvir primeiro o que o outro vai falar, a tendência é que a gente consiga daí construir alguma coisa. Então, é disso que eu gostaria de falar para me apresentar. A gente tem várias coisas em comum, né? A gente faz o curso de formação das constelações familiares já há mais de 3 anos juntos. Temos, e aí eu vou dizer também do meu lugar de experiência, eu antes de estar ligado a esse campo das constelações, eu fiz psicanálise, depois fiz terapia haitiana há muito tempo, junguiana, tenho esse percurso e eu sei que você tem uma enorme militância nessa área, muita experiência como psicoterapeuta. Além disso, eu trabalho como servidor público no Ministério do Trabalho durante muito tempo no setor marítimo. Eu sei que você tem larga experiência em barcos e navios e atuar em confinamento, então também temos essa oportunidade de trocas. E nesse momento da pandemia, eu acho que é interessante também ter um olhar sobre como nós, enquanto pais, ou mesmo enquanto tios, enquanto avós, enquanto a gente se relaciona com os adolescentes, a gente pode olhar para os conflitos que surgem e buscar o nosso lugar de força. Essa é a minha fala inicial. Muitíssimo obrigado mais uma vez. Eu estou vendo uma praia aí, você está trabalhando no seu escritório praieiro, eu estou com o meu aqui, junto com os meus antepassados baianos, e assim a gente vai tocando o nosso barco. Um grande abraço.
Obrigado. Para quem está no Instagram, não está vendo isso, Reinaldo. Somente para quem está aqui no YouTube, eu coloquei, tem uma praiazinha, a praia curitibana aqui, chama-se Parque Barigui. Uma praiazinha curitibana de fundo aqui. Mas é um imenso prazer estar aqui com você, sempre uma grande felicidade a gente se encontrar, ainda mais agora por um tema tão legal que nos toca já faz um tempo, já, né? Faz alguns anos que estamos conversando sobre essas coisas e tal, né? E é interessante você falar sobre as coisas que nós temos em comum. Primeiro porque eu, antes de ser psicólogo e psicoterapeuta, eu fui marinheiro durante 11 anos, né? Trabalhei na época que chamava de Fronap, e você, muita coincidência, achei muito legal, porque você conhecia profundamente esse trabalho, conhecia as coisas, conhecia os navios e tal, isso foi uma coisa interessante. Eu saí da Marinha em 92, faz bastante tempo já, né? Depois eu fui fazer psicologia e me formei em psicologia e seguia enfim, a minha formação aí como psicólogo, como psicoterapeuta, em especial no trabalho com o trabalho haitiano. Então, essa foi a parte mais importante para mim aí, né? Na questão do trabalho, que foi o trabalho haitiano. Eu segui firme na primeira formação haitiana, neo-haitiana, enfim, com a abordagem mais da bioenergética e tal, e depois, na sequência, fiz uma formação em biossíntese e depois acabei estudando o trabalho haitiano tradicional, da vegeterapia e tal. Então, a minha formação, ela seguiu por aí, e aí, mais recentemente, eu, né, junto com você, fomos estudar as constelações. Eu já estou acho que uns 15 anos dentro das constelações, estudando, mais ou menos, e essa última formação, que já estamos aí há 3 anos e meio, praticamente, já, né, dentro desse processo. E essa grata felicidade de poder encontrar você e falar também, não sei se nunca se disse, mas o meu pai era baiano. Então, eu tenho minhas tias baianas, eu tenho minha família toda baiana, então que está igual aí, né? O adolescente, de uma maneira geral, ele vive a rebeldia dele, e aí os pais, muitas vezes, têm uma certa dificuldade de lidar com momentos de raiva, com momentos de indignação da parte do adolescente. Então, por exemplo, uma situação que pode ter acontecido muito agora durante o confinamento. O adolescente está em casa o dia inteiro, os pais também estão em casa, e de repente os pais se dão conta que o adolescente, ou que a adolescente, está várias horas, 4, 5 horas por dia, jogando jogos violentos. E os pais entendem que isso não é adequado. Eles entendem que isso deve ter colocado um limite. Né? E você, então, olha, não pode jogar tanto tempo, tem que jogar metade desse tempo. E o adolescente, muitas vezes, não aceita. Ele briga, ele xinga, ele bate a porta, E aí é importante a gente ter claro que, muitas vezes, a questão do excesso do eletrônico não necessariamente tem a ver só com ter boas notas. Às vezes, o adolescente tem boas notas, mas a pergunta e essa é uma das perguntas, em primeiro lugar, qual seria 4 horas de jogos violentos dentro de casa? É algo que deve ser permitido ou algo que deve ser limitado? E dentro disso, como fazer isso? Como estabelecer esse limite? E aí eu falo um pouco do meu lugar de mediador, né? E de constelador também. Né? A raiva é um sentimento que é um sentimento difícil. Muitas vezes, lá nas constelações, ela aparece como aquele sentimento secundário que está ali escondendo algo que está por detrás, mas, independente de qualquer coisa, eu vejo que a raiva ela tem um lado muito positivo. E que, especialmente no momento de lidar com filhos adolescentes, é importante que os pais estejam abertos a isso. E por que isso? Em primeiro lugar, porque até uma certa idade, a criança ela está ali numa relação onde o pai e a mãe são como se fossem super-heróis. Eles têm aquela relação, o filho tem uma relação de mãe,
com esse pai e essa mãe. A partir de um certo momento, ele já começa a perceber que ele tem situações que são diferentes desses pais. E é fundamental que o adolescente consiga fazer esse processo de se separar daquilo que ele tem diferente em relação ao seu pai e à sua mãe, um processo que ele tenha na vida inteira. A ida dele para uma escola, por exemplo, já é um processo de ter espaço para que essa diferenciação aconteça. Ele já começa a conviver com outras pessoas, outros colegas, outros professores, e ali ele pode entender que tem a forma que os pais fazem e tem outras formas de fazer, e é importante que ele identifique que ele não deve fazer tudo igualzinho papai e mamãe diz para ele. A questão que se coloca, principalmente do ponto de vista dos pais, então, é como a gente, entendendo que a raiva é algo positivo para um adolescente, como acolher essa raiva, entendendo, por outro lado, que pais são grandes e filhos são pequenos. E dentro de casa, principalmente, as regras são estabelecidas pelos pais. Os limites são tão importantes para um adolescente quanto ele poder viver a sua raiva. Então, voltando para aquele exemplo concreto lá de se jogar 4 horas de jogos violentos, eu acho que é importante os pais conversarem entre eles e estabelecer, de fato, é muito tempo. A gente pode também imaginar uma situação onde a gente pode, enquanto pais, consultar as escolas. Olha, na opinião de vocês, mesmo durante uma pandemia, é razoável se jogar 4 horas de jogos violentos? Então, uma vez que os pais estabelecem qual é a regra que deve vigir dentro de casa, eles devem, ao meu ver, chamar o filho e dizer para ele que eles entendem que 4 horas de jogos violentos é algo que eles não acham adequado e que, portanto, eles têm que... a regra é que se jogue um certo número de horas, um certo número de tempo, e deixando claro, a meu ver, que não é possível que o adolescente faça o uso do tempo dele da maneira como ele acha correto, e ele possa fazer de tudo um pouco. Mas esse limite é importante que seja dado, e aí muitas vezes o adolescente quer fazer um debate, quer uma discussão, quer ponderar, quer dizer, quer argumentar, e é importante a gente acolher, ouvir o que eles têm a dizer, mas eu acho muito importante os pais, ao final desse diálogo, eles terem muita firmeza no sentido de dizer aquilo que eles acham que é certo, ainda que eles estejam cometendo algum excesso. Mas eu acho que é importante o limite ser administrado para os adolescentes ao lado da possibilidade deles terem a raiva acolhida e deles poderem se rebelar. É isso que eu diria nesse primeiro momento. O que você poderia falar aí, por favor? Eu gostaria de, no primeiro momento, contextualizar, acho que uma coisa importante, Naldo, é a ideia de adolescência. Né? A gente acaba compreendendo que a adolescência é um fenômeno normal do ser humano, mas ele não é. Né? A adolescência é um fenômeno muito recente, é um fenômeno praticamente pós-guerra, pós-segunda guerra, então ele tem poucos anos, 60, 70 anos, que começou a se entender esse conceito de adolescente rebelde, esse conceito de adolescente que briga, que tem raiva e tal, ele é algo muito recente. Então, o Otávio Palhares tem um livro escrito na Folha de São Paulo, que fala sobre adolescência. E é interessante essa forma dele observar isso, que é assim, a adolescência ela vai se revelar quase como que um desejo dos pais a fazer aquilo que eles não queriam fazer. Então, a gente vai falar das pessoas que participaram de guerra, e nas guerras, enfim, que morriam nas guerras, por exemplo? Os jovens, né? Tinha dia que 40, 50, 60 mil jovens morriam apenas um dia na guerra também. Então, esse passa a ser um problema também nesse sentido aí, né? O que é que se vê nesse momento, o que acontece, contra o que eles se rebelam, e se é só uma questão do adolescente ou isso é uma questão familiar.
né? Então, muitas vezes, esses adolescentes eles vão simbolizar um pouco desses desejos dos pais que não se concretizaram, de liberdade e tal. Então, para um pai poder olhar para o filho adolescente, ele precisa primeiro se olhar como adolescente, né? E se olhar profundamente e compreender profundamente o seu tempo de adolescência, e o que se concretizou e o que, em termos de sonhos e aspirações, não se concretizou, né? Isso é importante a gente poder entender de uma certa forma, né? O que é que isso simboliza esse adolescente. Então, esse adolescente que antigamente simplesmente ele passava por um ritual, né, de passagem de adolescência, ele era adolescente e um dia ele passava por um ritual, hoje em dia, enfim, várias tribos ainda têm esse rituais, era um ritual, pô, passou disso de um dia para o outro, ele deixou de ser a criança e virou o adulto. Então, ele era diferente a forma como que simbolizava isso antes. Num outro momento, na nossa sociedade, essa adolescência se estende por anos, né? Às vezes até por medo, por excesso de proteção familiar e, portanto, cuidado e tal, quanto ao qual até o adolescente acaba se rebelando. Então, entender que essa raiva do adolescente é algo só da produção dele, que ele tem que dar conta, não, é um fenômeno familiar, é sistêmico, né? Pertence àquela família, então aquela família precisa lidar. Não é olhar para esse adolescente e dizer, isso é só uma questão sua e você vai ter que controlar e tal. Então, se entendendo que é uma questão sistêmica, e os pais precisam se olhar a partir da adolescência deles, entender que esse é um fenômeno em que ele precisa, de uma certa forma, seguir em direção à vida, e aí tem um segundo ponto. O segundo ponto é esse. O que é que os pais apresentam ao filho adolescente que está ligado à vida? Que desejo esses pais têm pela vida, que vontade eles têm de viver, de criar coisas novas, de criar uma possibilidade de futuro. É isso que esses pais passam aos filhos. Eu tenho uma expectativa com relação à vida, eu consigo esperar que a vida possa ser diferente, ou mais criativa, eu posso pensar em trabalhar, eu posso pensar sobre isso. Então, de novo, a gente vai entender que essa adolescência é um fenômeno sistêmico. Quem adolece nesse momento é a família, né? É um processo todo que afeta a família inteira. O que é que eu desejo e o que eu vejo para minha vida? Isso que esse menino vai olhar, essa menina vai olhar para os pais o tempo todo e desejar, né? O que os pais estão mostrando para mim? Esse meu pai consegue pensar, enfim, ele é um pai daquele que aos 50, 60 botou o pijama e ok, é isso, e agora eu vou só curtir a vida, ou é um cara que ainda consegue criar, consegue trabalhar, consegue pensar que a vida vale a pena daí para frente. Isso que os adolescentes estão olhando constantemente aos seus pais também. Então é um fenômeno complexo que não é só um problema do adolescente. Agora, de qualquer maneira, como coloca você bem, Rinaldo, a lei, a ordem é a lei dos pais. Mas é interessante os pais saberem que é uma lei, a ordem para o sistema e não é só para o filho, né? Tem algo que precisa ser colocado para todos, não é assim, eu na posição superior, diz tu, você, meu filho, da capacidade de decidir, né? E isto vai ser assim. Não, é assim. Aqui, isso para todos nós funciona assim, né? E, enfim, tem certas regras, tem certos momentos e tal. Essa rebeldia, essa agressividade, às vezes vai parar nos jogos. E é um lugar interessante, onde às vezes o adolescente consegue projetar a sua agressividade, enfim, nesses jogos, os seus desejos destruidores e modificadores e libertadores. O adolescente está vivendo um conflito. Ele diz assim, eu tenho que ir para a vida, mas esse lugar aqui, de onde vim, da mãe, do pai, é maravilhoso. Como é que eu saio desse lugar aqui? Só tem um jeito, eu preciso odiar esse lugar para poder seguir para a vida, né? Eu preciso me afastar, eu preciso tirar os pedaços desse lugar para poder chegar lá. Então, é algo complexo, né, Rinaldo? Algo que mas todo o sistema está envolvido nessa história aí. Muito bem. Eu sei que é complexo e vou trazer de volta para o prático, porque eu acho que aí a gente vai costurando
o diálogo, né? Me ocorreu ali quando você falava algumas coisas importantes, né? Muitas vezes, para nós homens, é mais fácil estabelecer esse limite do que para as mães, né? E às vezes algumas mães me perguntam, puxa, mas quando meu filho fica com raiva, eu não sei o que fazer, eu não sei, eu fico com medo até, né? E aí eu faço essa pergunta, vem cá, como foi o teu pai? E muitas vezes vem uma situação assim de um pai que também foi violento, de uma relação que a própria mãe pode ter uma dificuldade com esse pai. E aí eu falo para ela, então é uma excelente oportunidade, você como mãe, você tem que dar o limite, a meu ver, né? Porque você é uma autoridade tanto quanto o pai. Então, imagine, olhe para esse teu pai e peça ajuda para ele internamente, para lidar com o teu filho. Reconheça que essa energia de dar o limite vem através de você, através, muitas vezes, do pai, independente do que o pai fez. Né? Porque a gente vê também no campo das constelações que muitas vezes, seja uma mãe, seja um pai, que tem uma relação de raiva com o seu pai, o filho vai estabelecer esse enfrentamento com raiva, muitas vezes em lealdade a esse avô, uma lealdade que ele nem tem consciência disso. Então, eu concordo inteiramente com você que a raiva do adolescente ela não é uma raiva só dele. Ele é uma raiva do sistema e que os pais podem, sabendo disso, olhar para o sistema próprio, para o seu sistema, olhar onde tem ali alguém que tinha também esse comportamento e pedir, de alguma forma, emocionalmente, apoio para essa questão do limite. Agora, voltando para a questão prática, feito tudo isso, volto a dizer, né, se a mãe se entende que 4 horas de jogos violentos é muito, e ela consulta o pai, ela consulta a escola, e ela, ao final, porque a decisão é dos pais, né? E ela, ao final, entende que 4 horas é muito e que talvez algo mais razoável seja 2 horas por dia, é importante ela, mesmo sabendo que o filho vai se rebelar, independente dessa raiva ser do filho adolescente ou do sistema, cabe ao pai nessa hora e à mãe, né, terem a firmeza e a força de não só estabelecer as regras e os limites, como de fazer esses limites valerem. Né? Porque, no fundo, isso eu vejo desde criança. Aquela criança que muitas vezes está ali infringindo as regras, dando às vezes um piti de espernear no meio da padaria, o que ela quer lá no fundo é o limite. Ela faz aquilo para chamar atenção, ela faz aquilo para expressar uma indignação, seja lá de onde esteja, mas na hora que você, sem precisar de brigar e de bater, chega perto dela e fala assim, olha só, você pode espernear, mas nós vamos embora agora e você não vai comprar o seu doce. E você, né, com amor, você mostra para ela que manda quem pode, obedece quem tem juízo, daí a pouco o filho, seja pequeno, seja adolescente, ele se acalma. Onde é que, para mim, um adolescente não se acalma? É na hora que ele mostra a indignação dele, e aí o pai ou a mãe se assustam, ou pelo menos não conseguem ter a tranquilidade de se ver nesse lugar de quem tem as regras do jogo, e começa ali a dar muita explicação e dizer daquilo e daquilo outro. Eu digo isso para os professores. Eu digo assim, olha só, quem tem autoridade não tem que ficar debatendo demais. Eu acho que você tem que acolher as reivindicações, mas quando numa discussão entre dois que não são iguais, está havendo muito debate, eu pergunto, quem está no controle? Está no controle o filho. Então é importante ter o diálogo, é importante acolher a raiva, é importante acolher até a fúria, mas deixando claro que a partir de um certo momento é determinado esse limite. E se pode falar, mas eu não vou ser só 4 horas. Mas, bom, então eu vou desligar a tua internet. Né? Sem precisar de brigar,
sem precisar de entrar nesse embate, é você ter a tranquilidade de dizer, olha, aqui em casa, eu posso até estar sendo exagerada, mas é essa a regra e é isso que tem que acontecer. Isso na hora pode dar um estresse, um problema, ele vai para o quarto, bate a porta, tranca a porta, e aí muitas vezes a mãe fica preocupada, eu vou lá ver e eu digo para as mães, deixa ele ficar lá no quarto dele, deixa ele. Porque você falou de rituais de passagem, no passado isso era muito mais frequente, né? No passado, nas tribos indígenas, as crianças ficavam lá entre as mulheres, entre as mães, e as tias e as mulheres da tribo, num certo momento, elas iam para o mundo dos homens, para o mundo dos tios e dos pais, dos avós, e tinham todos esses rituais. Hoje nós não temos mais. Mas eu vejo como muito importante para os pais entender que para o adolescente, às vezes, ir para o quarto dele, fechar a porta e ficar ali no mundo dele, é uma forma também dele conseguir ali, de cabeça quente, furioso, ele também poder entrar em contato um pouco com esses sentimentos dele e poder ter uma conversa um pouco mais calma ali na frente, né? Quando todos estiverem mais calmos. Hoje ele pode até argumentar de novo, mas eu acho que é um ritual de passagem esse do filho também começar a ter um certo espaço de identidade dentro da casa, principalmente no momento de pandemia, onde os conflitos estão muito mais presentes porque a convivência é muito frequente. O que você diria aí, Tony? Quando você fala, de novo, eu penso na questão sistêmica, Renato. Quando você fala nós, a gente pressupõe pais alinhados. E muitas vezes isso não acontece. Né? Muitas vezes os pais não estão alinhados, e, enfim, existe algo velado nessa relação dos pais, que se manifesta numa relação diferente, de posições diferentes perante o filho adolescente, o que acaba reforçando a questão do conflito. Né? Às vezes, um dos pais sente culpa por conta da sua adolescência, das suas questões pessoais, sente culpa de dar esses limites, é como se estivesse podando ou tirasse o prazer, ou tirasse o cuidado, ou como se fosse, essencialmente, porque a gente tanto sabe, como se fosse falta de amor isso acontecer. Então, às vezes, os pais, em conjunto, por exemplo, autorizam essa castração, esse momento do não, autorizam isso não, e aí, em particular, dizem assim, tá, eu vou dar um jeito, então, pera aqui, que você... E fazem uma aliança, além da aliança principal, e perde uma questão importante, que assim, a autoridade está em ambos os pais. Não existem outras alianças paralelas. Né? Não tem aliança do pai com o filho, era só sua mãe e tal, blá, blá, blá. Não tem isso. Né? Somos eu e sua mãe. E a mãe também não tem, vem cá, meu filho, vou cuidar de você, feito uma criancinha e tal, 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 tal. Seu pai é muito duro com você, então nós vamos, né, dar um jeito perverso de poder controlar aquilo. Então, esse fenômeno dos nós é importante, né? Eu acho que você, como mediador, muitas vezes você tem que, primeiro, alinhar esses pais, conversar com esses pais nesse sentido também, de ter um discurso uníssono, por mais desconfortável que pareça ser. Às vezes é desconfortável, né? Dizer esse não, ou ver esse adolescente se voltar, ou ficar lá horas trancado no quarto e tal. Como você bem coloca, um ritual de passagem, aprendendo até a se frustrar. Né? E essa é uma coisa importante. Né? Daí para frente na vida ele vai se frustrar tantas outras vezes. Ou em outras vezes, a gente não fala só isso. É interessante que tem lei e ordem, tem momentos juntos de troca importantes, né? Dos pais com os filhos, e trocas importantes com relação a pensar em futuro, o que vai ser, os pais conseguirem falar sobre seus exemplos pessoais, enfim, tem uma troca nesse sentido também. E tem uma coisa, Rinaldo, que para mim é muito prazerosa com os meus pacientes adolescentes. Com os meus pacientes adolescentes, às vezes eu vivo uma adolescência que eu não vivi. Eles trazem músicas, experiências que eu acho sensacionais. Né? Volta e meia eu tenho aprendido bandas novas. Hoje em dia eu estou curtindo rock pesado, da forma que eu nunca curti na minha adolescência. Eu sempre fui tudo certinho, música clássica. E aí tenho curtido umas coisas muito interessantes, eu tenho pacientes que dançam hip hop, eu vejo esse movimento, então eu vivo uma adolescência que eu não tive. E isso é muito prazeroso, mas eu sei que eu não tive. Né? Então eu não me perco nessa história e digo assim, é só isso e você pode fazer o que você quiser. Né? Então os pais às vezes
podem ter esta possibilidade de olharem para esses filhos e entenderem assim, o que esse cara fala é novo. Não é eu do lugar da minha sabedoria, tudo que eu sei, mas o que eu posso aprender e o que eu posso vivenciar pela beleza desse momento. Né? Eu aprendi essa semana uma banda sensacional chamada Death Grip, que é uma banda de rockão pesado, sensacional. Eu tenho feito as minhas atividades físicas aqui em casa, minha musculação com fone e ouvindo aquela musicona pesada, e tenho achado lindo. Eu aprendi com o paciente. Né? Ele que me ensinou. Então, essas são outras possibilidades de relação, né? Vamos dizer assim, tá? Esse aqui é o pacote e você vai ter que fazer isso e esse é o seu comportamento. O que é que esses pais podem aprender com esses filhos adolescentes? O que tem de novo, né, nessa história? Como é que é esta forma de pensar sobre isso? Isso é o que me provoca de uma forma bem positiva. Poxa, eu acho fantástico essa ponderação, porque a gente, enquanto pais, a gente tem esse lugar de dar conselho, né? E os filhos, na idade da adolescência, eles já descobrem o seguinte, cara, eu é que quero dar conselho, eu é que sei das coisas, né? E aí, por outro lado, quando pequenos, eles adoravam contar como foi o dia, como o que fizeram e tal. Agora, na adolescência, normalmente você pergunta para os adolescentes como foi o dia. Ah, foi bom. Assim, é super econômico, né? Eles não querem falar sobre a vida deles. E aí eu acho que, para nós pais, tem alguns caminhos, diante do que você falou, que são muito úteis. Eu digo isso porque eu faço isso muito em relação com o meu filho. Em primeiro lugar, antes de perguntar para ele como foi o dia dele, eu falo como foi o meu. Ah, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu estou fazendo uma live essa semana. Vem cá, será que você pode me ajudar? E eles gostam muito desse lugar, deles também poderem ajudar os pais. Nessas redes, nessas novas mídias, o meu filho sempre me ajudou muito. Eu percebo, quando eu dou esse gancho para ele, aí ele vai para um lugar que ele se realiza. A ideia da música é a mesma coisa. Eu sempre fui muito ligado à música. Lá no Rio, eu levava meu filho para os blocos de carnaval, orquestra voadora, boitatá, desde muito pequenininho. E aí ele sempre acompanhava isso. Então, hoje, ele me mostrou o Spotify, porque eu falava assim, esse negócio de Spotify, eu gosto do YouTube, hein? Ele me mostrou o Spotify, eu já adoro o Spotify. E aí, quando eu encontro com ele, quando eu vou em Brasília, a gente no carro é uma troca. Vem cá, o que você tem ouvido? Aí ele me fala. E aí, o que eu estou ouvindo? Aí ele fala, é uma troca que a gente passa a ter, inclusive, muito mais credibilidade para depois, na hora de estabelecer o limite, ter a hora da mesa, mas que não é 100% do tempo, manda quem pode, obedece quem tem juízo, porque aí também, vamos combinar, é chato pra caramba, né?